Bom dia, turma. Nós vamos dar início agora a uma aula de ciências do sexto ano. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o sistema nervoso periférico. Quem tem livro encontra esse conteúdo no capítulo 14, que tem início na página 240 do nosso livro. Na nossa última aula, nós aprendemos que o sistema nervoso ele vai ser o responsável por controlar e coordenar as funções que o nosso corpo vai realizar. Ele é responsável pela nossa fala, ele é responsável pelo nosso aprendizado, ele é responsável pela formação das nossas memórias, ele é responsável pela nossa percepção, por percebermos aquilo que acontece à nossa volta, ou mesmo aquilo que ocorre dentro do nosso organismo. Então, tudo isso vai ser controlado, vai ser coordenado, vai ser gerenciado pelo sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso ele se divide em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central, que pode ser identificado pela sigla SNC, Sistema Nervoso Central, e nós aprendemos que o sistema nervoso central ele é formado por duas partes, o encéfalo e a medula espinhal. Isso nós vimos na nossa última aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre uma outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, que pode ser identificado pela sigla SNP. Então, é sobre o sistema nervoso periférico que nós vamos aprender um pouquinho na aula de hoje. O sistema nervoso periférico ele vai ser o responsável por fazer a ligação, por conectar o sistema nervoso central às outras partes do nosso corpo. Porque você imagina que nós temos aqui o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, e nós temos todas as outras porções do nosso corpo. Esse sistema, se ele estivesse sozinho aqui, se não existisse o sistema nervoso periférico, que está representado em azul aqui, esse sistema ele ficaria isolado. Ele não ia ter comunicação com as outras porções do nosso corpo, com as outras partes do nosso corpo. E assim ele não poderia exercer a sua função. Quem vai fazer essa ligação entre o sistema nervoso central e as outras partes do nosso corpo vai ser o sistema nervoso periférico. Então, o central vai ficar no centro e o periférico vai ficar nas periferias, é aquele que se afasta da região central, que vai para as regiões mais periféricas, para as extremidades do nosso corpo. O sistema nervoso periférico, ele é formado por duas estruturas, dois tipos de estrutura também. O sistema nervoso central é formado por duas estruturas, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico também é formado por dois tipos de estruturas. Essas estruturas são os nervos e os gânglios. O que são nervos? Os nervos, que estão representados aqui por essas linhas azuis, são, na verdade, um conjunto de feixes de neurônios. Então, você tem os neurônios, as células nervosas, e esses neurônios eles vão se agrupando, eles vão se unindo até formar feixes, estruturas que lembram fios, uma corda. Então, eles vão se juntando e formando essas estruturas. Quando você tem uma série de feixes menores, esses feixes se agrupam, formam um feixe maior, e esse feixe maior é envolvido por tecido conjuntivo. E aí nós temos um nervo. Isso pode ser observado, a estrutura de um nervo pode ser observada aqui nessa imagem. Então, observe que aqui nós temos o neurônio, lembra dessa célula, e nós temos o axônio. Lembre o que é o axônio. Então, quando nós temos um desenho de um neurônio, nós temos aquelas ramificações mais pequenininhas, mais curtinhas, que são os dendritos. Nós temos uma parte central, onde fica o núcleo, que é o corpo celular. E nós temos um prolongamento, que é mais longo. Esse é o axônio, tá? Está representado bem aqui. Então, nós temos aqui um neurônio. Vários neurônios se agrupam, vários neurônios vão se agrupar e vão formar essas estruturas aqui, feixes. Esses feixes aqui, formados por neurônios, vão se agrupar e vão formar um nervo. Então, um nervo nada mais é que um feixe, um conjunto de neurônios que vai ser envolvido por tecido conjuntivo. Nós temos vários desses nervos espalhados pelo nosso corpo. Os
Os nervos, eles podem ser classificados em 3 tipos, dependendo de para onde eles estão direcionando a informação, para onde eles estão carregando a informação que chega ao nosso corpo. Por exemplo, nós temos os nervos sensitivos. Os nervos sensitivos, eles vão levar a informação, ou seja, o impulso nervoso vão levar a informação de diferentes partes do nosso corpo para o sistema nervoso central. Então, eles vão fazer isso aqui. Alguma coisa tocou lá no dedão do meu pé. Essa informação vai vir por um nervo sensitivo até chegar aqui, por exemplo, a medula espinhal, que é parte do sistema nervoso central. Então, a informação vai de alguma parte do nosso corpo direcionada para o sistema nervoso central. Os nervos motores, eles fazem o caminho contrário. Então, eles vão levar a informação do sistema nervoso central para alguma parte do nosso corpo. Por exemplo, nós temos aqui o nosso dedão da mão. Então, digamos que vai vir um nervo que vai levar uma informação aqui da nossa medula, vai levar essa informação até o dedão e você vai mexer o seu dedão, por exemplo. Nós temos aí um nervo motor, ele vai levar a informação do sistema nervoso central para uma determinada parte do seu corpo, que nesse caso é o nosso dedão da mão, tá? Nesse exemplo. E nós temos também os nervos que são classificados como nervos mistos. Por quê? Porque eles podem levar informação nos 2 sentidos. Eles podem levar uma informação de alguma parte do nosso corpo para o sistema nervoso central e eles podem trazer informação do sistema nervoso central para alguma parte do nosso corpo. Então, nós temos esses 3 tipos de nervos: os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos. Nós podemos classificar os nervos também de acordo com o local do sistema nervoso central de onde eles vão partir. Os nervos, eles estão ligados ao nosso sistema nervoso central, ao encéfalo e à medula espinhal. Então, dependendo de onde sai esse nervo, da onde ele parte, nós podemos classificar os nervos como sendo cranianos ou espinhais. Os nervos cranianos são aqueles que vão partir do encéfalo. Lembra que o encéfalo ele fica protegido pelos ossos do nosso crânio? Pois é, quando os nervos eles partem do encéfalo, nós dizemos que esses nervos são cranianos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Então, ao todo são 24. 12 vão sair do lado direito do encéfalo e 12 vão sair do lado esquerdo do encéfalo. Aqui nós temos uma imagem de um encéfalo e essas estruturas aqui aos pares, que estão representadas em cores diferentes, são os nossos nervos cranianos. Então, saem aqui de um lado do corpo e o seu correspondente do outro lado do corpo. Assim nós vamos ter 12 de um lado e 12 de outro. Quando os nervos partem aqui da medula espinhal, nós vamos ter os nervos espinhais. Ao todo, são 31 pares. Então, 31 vão sair do lado direito da medula espinhal e 31 vão sair do lado esquerdo da medula espinhal. Ao todo, nós vamos ter, então, 62 nervos espinhais. 31 de um lado e 31 do outro. Além dos nervos, o nosso sistema nervoso periférico, ele também é formado por gânglios. O que são os gânglios? Os gânglios, eles são aglomerados de neurônios. Então, você tem vários neurônios reunidos. Geralmente, eles formam uma estrutura esférica, algo parecido com uma bolinha. E essa estrutura é revestida por tecido conjuntivo. E essas bolinhas, esses gânglios, esse aglomerado de neurônios, eles ficam localizados fora do sistema nervoso central. Então, eles ficam espalhados pelo nosso corpo. Isso são os gânglios. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos e por gânglios. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em 2 tipos. Nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. Qual a diferença entre um e outro, entre essas divisões? Essa divisão
ela acontece porque eles vão regular ações em estruturas diferentes. Então, o sistema nervoso periférico somático, ele vai regular ações voluntárias, ações que nós controlamos. Ele vai estar relacionado com a regulação dessas ações que nós conseguimos controlar. Essa parte do sistema nervoso periférico, ela está relacionada normalmente com os nossos músculos esqueléticos, por exemplo. Então, imagina lá que você tem o seu braço e ele está esticado e você quer encolher esse braço. O músculo esquelético, lembrem dele, ele vai estar associado com os nossos ossos. Então, são os músculos que estão presos aos nossos ossos. Quando esses músculos eles se contraem, os músculos eles contraindo, eles vão puxar os ossos e nós conseguimos gerar um movimento. Essa contração é voluntária, nós conseguimos controlar essa contração do músculo esquelético. Então, por isso que você consegue mexer o braço, o pescoço, a perna, a boca, porque esses músculos, eles são controlados pela nossa vontade. Você abaixa o braço, levanta quando você quiser. Então, esses músculos, eles são controlados pela nossa vontade. Mas o que acontece para esse músculo contrair e relaxar para você ter o movimento? Isso é regulado pelo sistema nervoso periférico somático. Então, é ele que vai dizer, olha, músculo contrai, levanta o braço, abaixa o braço, estica a perna, encolhe a perna. Então, o sistema nervoso periférico somático vai regular essas ações que nós controlamos. Já o sistema nervoso autônomo, ele vai regular ações que são involuntárias, ações que nós não conseguimos controlar. Ele vai controlar, mas essas ações não são controladas pela nossa vontade. Por exemplo, é ele quem vai regular a contração dos nossos músculos lisos, por exemplo. Então, os músculos que vão formar a bexiga, o sistema digestório, tudo isso vai ser regulado pelo sistema nervoso periférico autônomo. Ele também vai regular os movimentos do músculo cardíaco que formam lá o nosso coração. Então, lembra, o nosso coração, ele bate independente da nossa vontade. Se você disser, não quero mais que o meu coração bata, para de bater, coração, ele vai continuar batendo, porque essa ação não depende da nossa vontade, acontece você querendo ou não. E quem vai regular isso, os batimentos do coração, o movimento lá dos músculos lisos, vai ser o sistema nervoso periférico autônomo. Então, o somático vai regular ações voluntárias e o autônomo vai regular ações involuntárias que nós não controlamos. O sistema nervoso periférico autônomo ainda pode sofrer mais uma divisão. Então, ele pode ser dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. Qual a diferença entre essas partes do sistema nervoso periférico autônomo? O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele geralmente tem a função de estimular determinada ação no nosso organismo. E o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, ele vai estar mais relacionado com o relaxamento do nosso corpo. Então, enquanto o simpático vai nos preparar para a ação, o parasimpático vai deixar o nosso corpo mais relaxado. Esses dois, eles têm ações contrárias. Então, enquanto um vai mandar uma determinada estrutura fazer uma coisa, o outro vai comandar, vai regular para que essa mesma estrutura faça algo contrário. Então, nós dizemos que eles têm ações antagônicas, que eles trabalham em sentidos contrários. Por exemplo, nós temos a nossa pupila, que é essa aberturazinha que nós temos no olho, o disco que vai se dilatar ou se contrair, ele aumenta ou diminui de acordo com a luz, por exemplo. Então, para regular a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. A nossa pupila, ela vai
dilatar, ela vai aumentar quando nós temos, por exemplo, pouca luz. Então, ela dilata essa abertura do nosso olho, fica maior, para que mais luz entre. Quando nós estamos num ambiente muito iluminado, a pupila ela contrai, ela fica pequenininha, para que não entre tanta luz assim. O excesso de luz no interior do olho pode acabar prejudicando o olho. Então, ela vai ajudar para que a quantidade de luz que entre seja o suficiente. A pupila, ela contrai, ela dilata, independente da nossa vontade. Nós não conseguimos controlar isso, não é um ato voluntário. Eu não digo para minha pupila dilata e ela dilata. Não é assim que funciona. Essa regulação acontece sem o nosso, sem o nosso consentimento. Então, nós não interferimos de forma direta, segundo a nossa vontade. Quem vai fazer esse controle é o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, a parte simpática, ela estimula, por exemplo, que a abertura da pupila se dilate, então que a pupila fique mais dilatada. Enquanto a parte parasimpática vai determinar que a pupila ela se feche. Então observe que eles vão regular ações contrárias. Enquanto um vai dizer para a pupila dilatar, o outro vai dizer para a pupila contrair. Eles trabalham em conjunto. O funcionamento, essa regulação, ela é muito importante, porque a tua pupila não pode estar o tempo todo dilatada, ela não pode estar o tempo todo contraída. Então, esses sistemas eles vão atuar em conjunto, em equilíbrio, para que o nosso organismo ele funcione certinho, que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Agora que nós já conhecemos um pouco do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, nós vamos ver dois tipos de doença que podem afetar o nosso sistema nervoso. Nós vamos começar falando sobre a meningite. Eu trouxe duas doenças que são as que estão descritas no nosso livro, mas nós temos uma série de doenças que podem afetar o sistema nervoso, tá? Seja a sua parte central, seja a sua parte mais periférica. O que é meningite? A meningite é uma inflamação das meninges. Lembram das meninges? As meninges são aquelas membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Então, nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, aquelas três membraninhas. Essas membranas, elas podem ficar formadas devido à ação de alguns micro-organismos. Então, em algumas doenças infecciosas, em algumas infecções, micro-organismos conseguem chegar até as meninges e elas acabam ficando inflamadas e nós temos o que nós chamamos de meningite. Vários micro-organismos podem chegar lá nas meninges e causar essa inflamação, mas os mais comuns de causar inflamação nas meninges são os vírus e as bactérias. Quais são os sintomas da meningite? O indivíduo ele pode ter febre alta, ele pode apresentar dor de cabeça, ele pode apresentar rigidez no pescoço, então ele não consegue encostar, por exemplo, o queixo aqui no tronco, ele não consegue fazer isso. O pescoço ele fica enrijecido, ele fica sem muito movimento. Isso é uma característica dessa doença. A pessoa pode apresentar vômito, ela pode inclusive apresentar convulsões. A meningite é uma doença que pode evoluir muito rápido. Então, a pessoa começou a ter os primeiros sintomas hoje, daqui a poucos dias, ela pode já estar com um quadro bem grave da doença. Então, assim que os primeiros sintomas aparecem, é bom que a pessoa procure atendimento médico para ela ver o que está acontecendo, porque em alguns casos a doença pode evoluir muito rápido e se a pessoa não receber o tratamento adequado, ela pode acabar morrendo em poucos dias. Então é uma doença que pode levar à morte bem rápido. Os quadros causados por vírus, geralmente eles não causam tantos prejuízos, a doença não evolui de forma tão negativa, digamos assim.
Mas quando a doença é causada por bactérias, aí os sintomas eles já podem ser mais pesados, mais severos, e a pessoa, como eu falei, ela pode morrer em poucos dias. Mas quando esses sintomas eles são apresentados, independente se for vírus, se for bactéria, que só tem como saber depois de fazer um exame específico, a pessoa ela deve procurar tratamento médico e o mais rápido possível. Outra doença que pode afetar o sistema nervoso é chamada de esclerose múltipla. A esclerose múltipla ocorre quando a bainha de mielina sofre algum tipo de lesão. O que acontece? Nós temos, lembrem lá, nós temos o nosso neurônio, nós temos os dendritos aqui, o corpo celular e o axônio. Lembrem que o axônio, geralmente, ele é revestido por essas células aqui, células da glia, vão envolver todo esse axônio, formando o que nós chamamos de bainha de mielina. Quando essa bainha de mielina ela começa a sofrer alteração, ela começa a ser desgastada, degradada, nós dizemos que a pessoa ela tem um quadro de esclerose múltipla. Por que acontece essa degradação da bainha de mielina? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, o que significa que o nosso próprio sistema de defesa, aquele que devemos proteger de vírus, de bactérias, de fungos, esse sistema ele se volta contra o nosso próprio corpo. Então ele reconhece a bainha de mielina como se fosse algo perigoso, como se fosse algo que não fosse do nosso corpo e começa a atacar a bainha de mielina. Com o tempo, se não houver tratamento, essa bainha de mielina vai ficando cada vez mais desgastada, cada vez mais degradada, e isso pode causar vários sintomas. Quais são os sintomas que nós temos no caso de esclerose múltipla? Os sintomas eles podem variar bastante. Então, os quadros mais leves, a pessoa sente fadiga, ela pode ter a visão afetada, ela pode progredir, ter o equilíbrio afetado, a função motora, a coordenação motora da pessoa pode ser afetada. Em casos que a doença já evoluiu mais, a pessoa, por exemplo, pode não conseguir controlar a mão para abrir uma porta, por exemplo. Então, a função motora ela pode ser muito afetada. Essa é uma doença que até então não tem cura, mas ela apresenta tratamento. O tratamento vai diminuir os sintomas da doença, vai reduzir a progressão da doença, para que esses sintomas mais pesados eles não ocorram ou ocorram bem tardiamente. E essa é uma doença que até alguns anos atrás, se a pessoa descobrisse que estava com esclerose múltipla, era uma doença que causava muito receio, porque não tem cura, mas o tratamento como posso dizer para vocês, ele não era tão avançado quanto o que nós temos hoje. Hoje nós temos um tratamento, foram feitas muitas pesquisas sobre essa doença e nós já temos tratamentos que podem melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa que tem esclerose múltipla, tá? Então, apesar dela não ter cura, hoje ela já tem um tratamento médico bem eficiente. E além das doenças que podem afetar o sistema nervoso, nós temos também uma série de substâncias que podem alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, nós vamos ver algumas drogas que podem afetar o funcionamento desse sistema. E o que são drogas? Drogas são qualquer substância que possam afetar tanto o corpo do indivíduo quanto o seu comportamento. As drogas elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser drogas lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que podem ser comercializadas, que podem ser vendidas. Por exemplo, se você tiver uma receita médica, você pode comprar determinadas substâncias que nós dizemos que são drogas, que são remédios. Mas nós temos outras substâncias que têm a venda proibida. Então, a essas nós dizemos que são ilícitas.
O uso indevido de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, podem acabar causando sérios prejuízos para o organismo do indivíduo, sérios prejuízos para a saúde desse indivíduo. Quando nós consideramos a natureza, da onde vem essa substância química, da onde vem essa droga, as drogas podem ser classificadas em dois grupos. Elas podem ser drogas naturais, que são aquelas extraídas, por exemplo, de plantas, ou elas podem ser drogas artificiais, drogas que foram produzidas em laboratório. E também nós podemos ainda classificar as drogas de acordo com o efeito que elas vão ter no sistema nervoso. Por exemplo, nós podemos ter drogas que são depressivas do sistema nervoso, ou seja, elas vão reduzir a capacidade, a atividade do sistema nervoso. Elas vão reduzir a atividade basicamente do cérebro. Com isso, o indivíduo ele vai ficar mais sonolento, ele vai ter redução na sua capacidade de raciocínio, os reflexos dele, as respostas dele vão ficar mais lentas. Como exemplos de drogas que são depressivas do sistema nervoso, que reduzem a atividade do sistema nervoso, nós podemos citar o álcool, a heroína e a morfina. O álcool é uma droga lícita. Ela pode ser vendida, ela pode ser comercializada para maiores de 18 anos. A heroína é uma droga ilícita, a sua venda, o seu comércio é proibido. E a morfina tem a sua venda permitida, mas ela é utilizada só em ambiente hospitalar. Então, ela é utilizada, por exemplo, para fazer com que um paciente ele diminua a sensação de dor. Ela funciona como um anestésico. Dentre essas drogas, a que nós podemos dizer que tem o maior uso é o álcool, porque é uma droga lícita e ela tem a sua utilização bastante difundida. O consumo do álcool, ele pode provocar euforia no indivíduo, ele pode provocar diminuição da atenção do indivíduo, a coordenação motora da pessoa que utiliza o álcool pode ser reduzida, o indivíduo pode apresentar muito sono, e dependendo da dose que o indivíduo consuma, ele pode ter dor de cabeça, pode ter náuseas, pode ter vômito. O álcool, quando ele é utilizado por um longo período, então quando a pessoa consome álcool com bastante frequência e por um período bem longo, anos, por exemplo, o indivíduo pode ter problemas no fígado, pode ter problemas no sistema digestório, pode ter problema no coração, e o álcool, ele pode causar dependência. Então, nós temos pessoas que nós dizemos que são alcoólatras, que são dependentes do uso do álcool. Então, ele causa dependência nas pessoas. E quando a pessoa ela consome uma dose que é muito maior do que o corpo dela pode suportar, essa pessoa pode inclusive entrar em coma. Então, para vocês verem como o uso de álcool deste grado pode ser perigoso para a vida de uma pessoa. Com relação às drogas estimulantes, elas são aquelas que vão aumentar a atividade cerebral. Enquanto as depressivas vão reduzir essa atividade, as estimulantes vão aumentar essa atividade do sistema nervoso. Isso vai provocar no indivíduo aumento de atenção, ele pode ficar eufórico, ele pode ter os seus pensamentos acelerados, às vezes eles podem ficar até confusos. Como exemplo de drogas que são classificadas como estimulantes do sistema nervoso, nós podemos citar a cafeína, a cocaína e as anfetaminas. A cafeína, ela é encontrada em alguns medicamentos, é uma substância encontrada em alguns medicamentos, por exemplo, que são utilizados para dor de cabeça, em determinadas quantidades. A cocaína e as anfetaminas são drogas ilícitas, que têm a sua comercialização proibidas. Com relação à cocaína, nós sabemos que as pessoas que fazem uso de cocaína, elas podem ficar eufóricas, elas podem ter insônia, podem não conseguir dormir direito, elas podem ter perda de peso, elas podem ter comportamento agressivo, elas podem ter alucinações.
Além disso, essa substância ela pode aumentar a pressão arterial do indivíduo e os seus batimentos cardíacos. Então, o coração ele começa a bater mais rápido do que deveria, mais rápido do que o normal. E essa pressão, esse trabalho, esse esforço tão grande do coração pode, inclusive, fazer com que o coração pare de bater. E a pessoa pode ter uma parada cardíaca e acabar morrendo se ela não for socorrida a tempo. Além disso, a cocaína é uma droga que causa dependência nas pessoas, então elas acabam ficando dependentes dessa substância. E por último, nós temos as drogas que são classificadas como alucinógenas. Essas causam uma perturbação geral no funcionamento do sistema nervoso. A pessoa ela começa a ter alucinações, geralmente são alucinações visuais, ela começa a ver coisas que não existem. Como exemplo de drogas que são alucinógenas, nós podemos citar o LSD e a maconha. A maconha que é derivada de uma planta, então seria uma droga natural que é extraída de uma planta. A utilização da maconha vai causar no indivíduo ressecamento da boca, aumento do apetite, diminuição da atenção, o raciocínio vai ser prejudicado, a memória, a coordenação motora. Além disso, essa droga também é uma droga que causa dependência nos seus usuários. Sem falar que a pessoa também pode acabar tendo problemas respiratórios por conta da fumaça que é produzida quando essa droga está sendo consumida, tá? Então, sejam drogas lícitas, sejam drogas ilícitas, o consumo dessas substâncias, principalmente as ilícitas, elas podem afetar muito o corpo do indivíduo, pode levar o indivíduo à morte. Com relação às drogas que são ilícitas, elas devem ser utilizadas somente sobre prescrição médica. Então, tem gente que faz automedicação e acha que está tudo bem. Então, elas tomam remédio por conta própria. Mas nós temos que lembrar que os remédios apresentam substâncias químicas que vão alterar o funcionamento do nosso organismo. Então, eles têm que ser tomados em quantidades certas, em horários certos, e isso é estabelecido. Quem vai fazer essa recomendação da forma segura de utilizar esses medicamentos são os médicos. Então, utilizar remédios sem prescrição médica pode ser um perigo muito grande também à saúde das pessoas, ok? Bem, por hoje é só, gente, e até a nossa próxima aula.